Meus queridos, nós estamos no segundo domingo do tempo da Páscoa. A igreja também chama esse domingo de domingo da oitava de Páscoa. Por que oitava de Páscoa? O número 8 é um número muito simbólico e importante na teologia, que representa o dia da salvação. Para entendermos, nós vamos lá no texto do livro do Gênesis. Deus criou o mundo em quantos dias? Em 6 dias. E no 7º, descansou. Errou. 6 dias e no 7º descansou. Aliás, o padre falou ontem, né? Falou errado também. Ora, então Deus, Ele completou a obra da criação em 7 dias, não é? O problema é que tudo que Ele foi a fazer, tudo que Ele fez na perfeição. Ele fez a luz, Ele fez o firmamento, Ele fez a terra, a água, e Ele viu que era bom. Ele fez o ser humano e Ele viu que era muito bom, está escrito no texto. Tudo era bom. A felicidade habitava na criação. Acontece que com o pecado, a infidelidade de Adão e Eva, entrou no cosmos o sofrimento e a morte. O sofrimento e a morte não é projeto de Deus, é consequência das infidelidades de Adão e Eva. Aliás, tem gente que às vezes perde um ente querido e fica descabelando, culpando a Deus. Se tem alguém que não é culpado pela morte, é Deus. O ser humano pecou, entrou a morte e o sofrimento no mundo. O que acontece? Deus fez um projeto de perfeição, de alegria perfeita. Em 7 dias cumpriu esse projeto e o homem estragou. Por isso Deus teve de se levantar do seu descanso. E foi necessário um dia além do 7º, que é o 8º dia. Para quê? Para Ele consertar o que o pecado desordenou e destruiu. Então o número 8, ou o 8º dia, é o dia da recriação, o dia do conserto, o dia da salvação. O que é salvar? O que Jesus veio a fazer? Salvar. Salvar o quê? Consertar o que o pecado destruiu, né? É isso. Por isso nós celebramos a oitava da Páscoa. O mistério da cruz e da ressurreição de Jesus é um mistério do 8º dia, né? Nós vemos no evangelho de hoje, o evangelho começa assim, né? Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Qual é esse dia? O primeiro da semana? O domingo. Na verdade, se nós olharmos o texto grego, que os evangelhos e todo o Novo Testamento é escrito em grego, não está escrito isso daí, o primeiro da semana. Está escrito o primeiro dia depois do sábado. Qual é? O domingo. João, um escritor super simbólico, ele quer dizer que os apóstolos estavam reunidos no 8º dia, no dia da ressurreição, que é o domingo. Por isso nós não guardamos mais o sábado como os judeus e como os protestantes adventistas, porque Jesus não apareceu no sábado aos discípulos, Ele apareceu no domingo. E é isso que nós celebramos cada vez que nós estamos na missa dominical. Contemplamos o ressuscitado que nos aparece nesse domingo. Nós somos a igreja do domingo. Por isso que domingo não é dia de pensar em negócios, em trabalhos. É dia de família e dia de vir à igreja. Domingo. Ao anoitecer do primeiro dia da semana, as portas estavam trancadas onde os discípulos estavam. Lembra na quinta-feira santa que eles sobem num prédio que se chama cenáculo, e lá eles celebram a ceia com Jesus. Depois acontece todo aquele episódio da traição de Judas. Jesus depois vai ser crucificado.
Depois da crucifixão, os discípulos fogem. Por quê? Se mataram o mestre, vão querer matar também os discípulos. Por isso eles fogem para a mesma sala, o mesmo lugar onde eles estavam ceando na quinta-feira. Por isso hoje é domingo, as portas estão trancadas com medo. O espírito daqueles discípulos era um espírito de medo, de covardia, de desânimo, de falta de fé. O evangelho de hoje, se nós percebermos bem, é um relato, uma narração de 2 domingos, do domingo da Páscoa, que foi o domingo passado, e de hoje, domingo seguinte, hoje. Então a primeira parte do evangelho é o domingo de Páscoa, domingo passado. Eles estavam lá trancados com medo. O que acontece? O evangelista diz assim: as portas estavam trancadas, Jesus entrou. O que ele quer mostrar com isso, o evangelista? Que o corpo ressuscitado de Cristo, ele já não é mais submisso à contingência temporal e espacial. Nada detém mais o corpo glorioso de Cristo, nem portas, nem paredes, nem distâncias. O ressuscitado, se nós formos ver nos evangelhos, ele aparece para todo mundo ao mesmo tempo. Ele é glorioso agora. E é bem isso que nós celebramos, né? Com toda certeza, nesta cidade, neste momento, de maneira concomitante, está sendo celebrada a Eucaristia. Ele se faz presente aqui, se faz presente em todos os altares onde há o vinho, o pão, a água e o padre. Ora, ele é ressuscitado, não está mais submisso à matéria. Por isso ele passa pelas portas, mas ao mesmo tempo ele é corpo. Ai, padre, como que a gente vai entender isso? Ele é corpo material, ressuscitou, mas ao mesmo tempo ele não passa na matéria? Como que eu vou entender isso? É só você morrer, daí você entende. Não dá para entender ainda, porque só tem 2 seres humanos que ressuscitaram. Aliás, a palavra ressurreição é isso: o corpo que se desuniu da alma, ou se dividiu da alma. Ressurreição é isso, a reintegração de corpo e alma. Só 2 seres humanos ressuscitaram. Evidentemente Jesus, que é ser humano e que é Deus. E também qual é o outro ser humano? A Virgem Maria, que dormiu a morte da Virgem, a dormição, e depois foi ressuscitada de corpo e alma levada para o céu. Todos os outros santos estão no céu somente em alma. Os corpos estão por aqui, aguardam o juízo final. No juízo final vai todo mundo ressuscitar. Vai ser um barulho de túmulo abrindo e corpo ressuscitando. É a fé da igreja. É a fé da igreja. Por isso que quem já foi em celebração de Ezequias, no velório aqui, erga a mão, quem já foi? Ninguém foi em celebração de Ezequias? Misericórdia. O padre, quando celebra diante do defunto, o rito ezequial, um dos ritos é chamado encomendamento do corpo. O padre asperge o corpo do defunto com água benta, que significa o batismo, que significa a fonte da ressurreição, porque aquele corpo vai apodrecer, mas no último dia vai ressuscitar e vai se transformar em corpo glorioso. É a fé da igreja. Por isso que nós somos convidados e obrigados a termos o cuidado devido com o nosso corpo. O corpo é templo de Deus, está escrito na Escritura. E se algo pertence a Deus, nunca vai ser destruído. A morte pensou destruir, mas no último dia ele vai vencer a morte e vai ressuscitar. O que é de Deus não acaba, minha gente. Dá uma olhadinha para o seu corpo cheio de ruga aí. No dia da ressurreição vai ficar um pouquinho melhor, viu? Que vai ficar glorioso, né? A perna que dói a perna, dói a traseira, dói a poupança, dói as costas, não sei o que. Não vai ter nada disso. Vai ressuscitar perfeitamente, gloriosamente. Olha aqui, Jesus no dia do juízo vai ter bastante trabalho para consertar muita gente aí, né?
mas vai consertar. Minha gente, então, por que o padre está falando tudo isso? Isso aí parece irrelevante, mas não é irrelevante. Essa semana, a igreja celebrou a semana da 8ª da Páscoa. Em todos os dias, a igreja colocou evangelhos das aparições do ressuscitado. Em todas as aparições, Jesus, ele faz questão de mostrar o seu corpo. Aliás, na sexta-feira, se não me engano, no evangelho, ou é da sexta ou é do sábado de manhã, Jesus comeu peixe na frente dos discípulos, está no evangelho de João. O ressuscitado sente fome? Não, acabei de dizer, o Cristo ressuscitado, ele não é mais submisso a nenhuma contingência temporal e espacial. Por que ele come peixe então? Para mostrar para os benditos apóstolos que perderam a fé, que é um corpo, que é ele mesmo. Se os apóstolos, se a igreja não tivesse perdido a fé depois da morte de Jesus, ele tinha ressuscitado e subido para o céu direto, não precisava ficar 40 dias mostrando o corpo dele. É porque a fé esmoreceu. E olha, ele entra, então o primeiro dia é o dia de Páscoa, domingo passado. Ele entra, mostra as mãos, tinha as marcas, mas é um corpo glorioso, não tem mais dor, não tem mais sangue. E depois ele diz em seguida: a paz esteja convosco. Esta é a saudação do ressuscitado. Todas as vezes que o ressuscitado ele se mostra nas aparições, ele diz essa frase: a paz esteja convosco. A igreja, ela celebra a ressurreição. Por isso que no rito eucarístico sempre o padre diz: a paz esteja convosco. É a frase que o Cristo disse. E o que é essa paz? Essa paz, meus queridos, é a plenitude humana. Não é a ausência de guerra. A paz que vem de Cristo é uma realização perfeita e interior do ser humano. Eu não sei se vocês já experimentaram isso. Sabe quando você tem tudo, não falta nada, mas parece que tem uma formiguinha lá que te faz reclamar da vida? Mas você tem tudo, não te falta nada e fica ainda murmurando da vida? Você está precisando da paz interior. O problema não é material, externo, o problema é interior. Precisa da paz. Era o que esses apóstolos estavam vivendo, estavam sem paz. Medo, murmuração, desânimo, falta de fé, falta de paz. Por isso que o ressuscitado entra e diz assim: a paz esteja com vocês, homens fracos, né? E em seguida, Jesus sopra sobre aqueles apóstolos. Quantos apóstolos estavam lá na sala? Quantos? 10. Ora, eles eram 12 apóstolos, não eram? Judas se matou, ficou 11, ficaram 11. Só que tinha um que não estava lá, estava passeando, foi no mercado, acho, né? Quem era esse? Tomé. Jesus entra, ele só encontra os 10. Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles. E quando ele sopra o Espírito Santo, olha que o Pentecostes, ele vai acontecer 50 dias depois da Páscoa. Mas para os apóstolos, Jesus adianta o Pentecostes. Acontece no domingo de Páscoa. Ele sopra e aí ele institui o sacramento da igreja, o sacramento da penitência. Quando ele sopra o Espírito Santo, ele diz essa frase: a quem perdoardes os pecados, eles serão, a quem não os perdoardes, eles serão. Ele deu aos apóstolos o poder de perdoar pecados. Eles, os apóstolos, os pastores primeiros da igreja, receberam o Espírito Santo e a autoridade de perdoar pecados. É o sacramento da penitência. Por isso, se você encontrar algum protestante que fique falando: vocês ficam confessando pecados para sacerdotes,
Manda ele abrir a Bíblia dele no Evangelho de João, no capítulo 20, está escrito aí, na Bíblia dele tem: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, a quem não perdoardes, eles serão retidos. Está escrito na Bíblia protestante. Jesus deu autoridade para os apóstolos perdoar pecados. O sacramento da penitência não é invenção histórica da igreja, é a instituição de Cristo. E aí, só que, minha gente, o bendito do Tomé não estava, não recebeu o Espírito Santo, não recebeu a autoridade de perdoar pecados. É evidente que depois ele vai receber em Pentecostes, quando o Espírito Santo vai ser derramado novamente. Só que perdeu a graça, perdeu a bênção, perdeu a infusão do Espírito Santo. É o que acontece com a gente católico, ou quem diz que é católico, mas que não leva a vida de fé com seriedade, não vai à missa todos os domingos e festas de guarda, perde a graça. E eu tenho plena certeza de que não há nada mais importante do que a graça de Deus. É muito mais importante que festas, que compromissos diversos, que churrasco, que viagens. Perde a graça quem não está reunido em igreja no dia do ressuscitado, porque Ele vem nos visitar. E Ele vem nos visitar. Quantas vezes nós fomos Tomé? Não precisa responder. Pode ser que nós tenhamos sido Tomé no domingo passado e não vimos a igreja. Então, é momento de nós olharmos para a nossa vida de fé e falar assim: eu preciso viver a minha fé com mais responsabilidade, porque a gente leva a vida social, a vida profissional e tantas outras dimensões muito seriamente, e a vida espiritual você leva de qualquer jeito, perde a graça de Deus, a vida começa a afundar, os relacionamentos começam a se desordenar e se destruir, e ainda culpa a Deus. O que você está dando a Deus e buscando de Deus? Uma vida espiritual frouxa e irresponsável. Então não reclama. É hora de nós vivermos a vida de fé com responsabilidade. O que aconteceu com Tomé? Ele não foi na missa no domingo de Páscoa, só que daí na segunda-feira o bonitão voltou lá, né? Aí os apóstolos falaram para ele: Tomé, nós vimos o Senhor. Ah, eu não acredito. Se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, se eu não enfiar a mão no lado que foi aberto na cruz, eu não vou acreditar. E aí no domingo seguinte, que é hoje, 8 dias, o 8º dia é o domingo próximo, Jesus entra de novo. O ressuscitado aparece no domingo. Ele entra de novo no cenáculo, as portas estavam trancadas, e ele diz: a paz esteja convosco. O evangelho é muito sugestivo. O texto diz que ele foi direto no Tomé. É como se ele falasse assim: viu, a paz esteja com você, chega aqui, Tomé, olha minhas mãos, coloca o dedo nas minhas mãos, olha o meu lado aberto, coloque a mão, e não seja incrédulo, mas fiel. O texto diz que Tomé falou essa frase, que é a profissão de fé, uma das mais bonitas do Novo Testamento: meu Senhor e meu Deus. Precisou ver para crer. Meus queridos, isso acontece conosco, porque na Eucaristia nós olhamos, enxergamos pão e vinho. Quando tocamos pão e vinho. Quando comungamos, sentimos o sabor de pão e vinho. Mas ali nós temos de ter a certeza que é um ser humano ressuscitado, Jesus Cristo. Felizes os que creem sem ter visto. E nós vemos o pão, mas nós temos a certeza que estamos diante do próprio ressuscitado, que se faz presente, fez presente para os apóstolos e se faz presente também para nós. Por isso, hoje, revisemos a nossa vida de fé, vida de igreja. Nós precisamos do ressuscitado. Deixe de viver uma vida de fé irresponsável. Hoje as nossas crianças estão começando uma etapa nova, um tempo novo.
E elas precisam de vocês, pais. Não dá para pai vir na porta da igreja, deixar o filho para ir na missa e voltar para casa e depois vem buscar. O que você está dando para o seu filho? Se você não entregar Deus para o seu filho e cobrar isso dele, não tem nada mais importante que você possa dar. Nada. Hoje, as crianças e os jovens, ou adultos, vão receber a Sagrada Escritura, a Bíblia, que é uma das fontes da revelação. Eu preciso conhecer mais Jesus Cristo, e a Bíblia é uma das fontes para eu conhecê-lo. A Bíblia é a única fonte? Não. Tem coisas que aconteceram que não estão escrito, né? Aliás, o evangelho de hoje termina assim, né? Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro. Está escrito na Bíblia, no evangelho de João. Ou seja, a fé não é só o que está na Bíblia, como os protestantes, né? O protestante põe a Bíblia embaixo do braço e fala só, creio na Bíblia. Está escrito no evangelho de João, hoje no final, muitos outros sinais foram feitos que não estão escritos. E a igreja sabe o que foi feito, o que não foi escrito, porque ela recebeu da revelação do Espírito Santo. Quem veio antes? A Bíblia ou a igreja? Quem veio primeiro, a Bíblia ou a igreja? A igreja. O evangelho que nós ouvimos hoje de João foi escrito entre os anos 90 e 100. Já tinha igreja. Aliás, para João escrever, ele escreve junto com a igreja dele, com a sua comunidade, né? O Apocalipse de São João, o último livro da Bíblia, que também foi escrito por João, né? Lá está escrito, a igreja de Éfeso, de Laodiceia, de Pérgamo. A igreja veio antes ou depois da Bíblia? Antes. Os textos, as cartas de São Paulo foram escritos nos anos 70, já tinha igreja. Quem escolheu os livros que tem na Bíblia? A Igreja Católica. Depois, no século XVI, os protestantes, 16 séculos depois, tiraram 7 livros. Quem sou eu para tirar livro? Mais de 16 séculos. Tiraram o livro e se acham certos. Amemos a Bíblia. Vocês vão receber a Bíblia hoje, meus queridos e queridas. Ame a Sagrada Escritura, porque é o próprio Deus que fala a vocês por meio delas. Tá bom? Que Deus nos ajude a compreender esse mistério e amar a igreja. Nós somos parte delas. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Coloquemos a palavra de Deus hoje no nosso coração.